Boa noite, nação peregrina. Tudo bom, gente? Na medida que vocês forem entrando, já vão falando de sempre, né? Se o som tá bom, se a imagem tá boa, aquela coisa toda, né? Boa noite, Menin, tudo bom, querido ou querida, não sei. Oswaldo, boa noite. Pedro, tudo jóia, gente? Tá tudo bem com o som, né? Não teremos falhas dessa vez. Oi, Zi, querida! Tudo bom, Rafaela? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Caminho Santa Dulce. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Oswaldo, Pedro. Gente, hoje nós vamos falar com o Jorge Cáceres, que ele é presidente da ACACS, que é a Associação de Confrades e Amigos do Caminho de Santiago aqui de São Paulo, que tem um monte de serviços super bacana de apoio aos peregrinos. Eu acho que vocês vão se surpreender, porque tem coisas lá que eu não vi em nenhum lugar. Então é bem legal, tem um conteúdo bem bacana para a gente conversar hoje. Boa noite, Rafaela, musa querida. Oi, Paula, tudo bom? Carla, tudo bom? Drica, tudo jóia, gente? Me conta aí como é que vocês estão, se tá tudo nos conforme. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Não, pelo jeito tá tudo bem, né? Tá tudo suave na nave. Boa noite, nação peregrina, musa. O áudio tá ótimo, então tá certo. Então bora, vamos ao que interessa, não é mesmo, gente? Eu vou chamar o Jorge, vocês já sabem que na medida que ele entrar, vocês já vão mandando vários coraçõezinhos para encher o, o Jorge com nossas vibrações amorosas. Drica, belezinha? Casemiro, oi, Cal. Tânia, boa noite. Oi, querido, boa noite. Boa noite, tudo bem? Estão me Tudo, ouvindo e bem aí? você? Melhor agora? Ok. Eu tô ouvindo bem, gente. Comentem aqui se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo legal com o áudio dele. Acho que Fazendo os tá testes assim. iniciais, né? Aê. É isso, testando um, dois, três. Muito bem. Deve estar tudo bem. Ninguém reclamou, é porque tá ótimo. Muito bem. Santiago ajuda. Com certeza, com certeza. Jorge, vamos começar pelo começo. Como é que você virou peregrino? Nossa, olha, essa história é, claro, todas as histórias eu acho que tudo começa pelo famoso chamado, né? Que dizem, né? É, E realmente o meu chamado foi numa Bienal do Livro, que eu era professor, sempre fui professor de espanhol, agora eu sou mais tradutor, deixei as aulas de lado, virei tradutor de vez, mas eu estava numa Bienal do Livro e em 1999 apareceu o Gui Veloso, depois de escrever o livro que ele tinha feito sobre o Caminho de Santiago, e aquele famoso Via Láctea, que junto com o Paulo Coelho e Ana Sharp, acho que foram os grandes livros de 80, 90, né? E eu não conhecia ele, pioneiros. não tinha informações. Exatamente. Eu não tinha nenhuma informação do caminho e eu cheguei lá para ver livros de espanhol, como eu fazia em toda a Bienal, para ver novidades a respeito da língua, livros espanhóis principalmente, né, que era difícil naquela época a importação ainda. E eu me encontrei com ele, eu já fazia algumas caminhadas de um dia aqui tem uma agência em São Paulo, a Pisa Trekking, por exemplo, que já fazia caminhadas de um dia naquela época, e eu achei interessante, porque eu achei que tudo aquilo era caminhada de um dia, né? E aí eu li aquele monte de fotos, ele com a mochila. E aí eu perguntei para ele, quando ele me contou toda a história de 30 dias caminhando e tudo. Eu, na verdade, não acreditei, eu achava que o cara estava mentindo na hora, né? Porque você olhar 500 fotos com uma camiseta vermelha e uma azul, realmente você fala, não, como é que ele nem roupa levou, como é que vai ficar 30 dias? E claro que assim como todos aqueles que descobrem o caminho e depois vão pesquisar, aí já acaba se contaminando pelo caminho e começou assim, realmente através de uma exposição de fotos. E olha que eu era professor de Legal. espanhol e não sabia do caminho, né? Isso que era o mais interessante, né? Não tinha a mínima Verdade. referência.
Ô Jorge, e me conta o que que faz Associação de Confrades e Amigos do Caminho de Santiago. Conta pro pessoal que eu já estou ligado. Nossa, pois é uma história que já tem 25 anos, né? Começou em 1995, quando um grupo de peregrinos acabou se juntando para poder ajudar aqueles que começaram a querer ir para o caminho. A gente sabe que em 1995 ainda tinha pouca gente que procurava credenciais e tudo, né? Mas já houve esse Uhum. primeiro grupo de peregrinos disposto a fazer esse primeiro trabalho de dar informações, entregar credencial. Eles pegaram um lote de credenciais na Espanha e trouxeram para poder distribuir, mas era um trabalho realmente de formiguinha, né? E talvez essas primeiras pessoas, esses primeiros diretores, essas primeiras pessoas que se engajaram com o caminho, não soubessem até onde tudo isso ia dar, né? Porque a gente vê que a CACS, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que ela não para. É muito dinâmica, né? A gente vê que, bom, eu É. já ofereci cursos de espanhol, eu já fui professor de espanhol ali, várias pessoas, foram 14 cursos de espanhol, por exemplo, que nós demos para peregrinos. Não é um curso para aprender a língua, mas para se virar para aqueles que têm algum problema no caminho. Veio o francês também. Então, realmente, o trabalho da CACS ele é muito amplo e talvez seja um dos grandes desafios agora para a minha diretoria, porque realmente, quando a gente senta para ver o que é uma CACS, a gente tem muitas áreas, né? Não é simplesmente É. dar credenciais, atender os peregrinos, mas o trabalho da CACS, fundamentalmente, é dar instruções para os peregrinos, para aqueles que nunca foram para o Caminho de Santiago, seja presencial, normalmente era presencial, e você sabe bem disso, porque você já esteve nas nossas fileiras ali, ensinando peregrinos que nunca tinham ido, mas realmente esse trabalho de indicar como é que se faz, o melhor método, o melhor caminho, o que você precisa, todas aquelas primeiras informações a gente dá de forma presencial e agora de forma online também. A gente sabe que com a pandemia a Uhum. gente tem que se adaptar. E esse trabalho de informações, de tudo que está envolvido com o caminho, todos os caminhos, não é simplesmente o francês, que sempre foi o mais famoso, mas a gente sabe que hoje as pessoas vão para CACs para saber de um caminho primitivo, de um caminho aragonês, um Via de la Plata, o português, nos últimos 10, 15 anos, foi uma loucura o crescimento, né? Você tem acompanhado, e a gente sabe Sim. muito bem que quando eu fui em 2006, foi minha segunda ida para o caminho, mal se falava do português ainda. Tinha já o trajeto e tudo, mas pouquíssimas pessoas iam. E hoje ele até faz frente para o francês, né? Em número de peregrinos. É. Então, realmente, assim, toda essa parte de informação é muito importante. Eu acho que é um dos principais trabalhos que sempre fez, né? Indicar para as pessoas sem fins lucrativos. É uma organização que não visa fins lucrativos. Isso é muito importante falar, porque, logicamente, a gente é uma empresa praticamente constituída, tem CNPJ, temos funcionário contratado, então passa por uma CLT também. Então, você sabe que realmente isso já leva a associação a outro patamar de responsabilidade e também uma parte social muito importante, porque a gente tem deveres a cumprir. E, logicamente, esse trabalho não obriga ninguém a ser associado, é um trabalho voluntário e as pessoas acabam engajando-se com a CAC de uma forma voluntária também. A gente tem uma quantidade considerável de associados, mas pessoas que realmente estão indo para o caminho e muitas vezes pessoas que já foram e acreditam muito nessa proposta que a CAC sempre levou. E até hoje a gente vê no nosso quadro de associados que estão desde 2000, 2002, sabe? E a pessoa continua ali. Não foi mais para o caminho, mas Uhum. uma maneira de estar no caminho é estar na CAC também, né? Isso que eu acho legal. É. E o voluntariado na CACS também é uma forma de retribuir o carinho e a atenção que o peregrino Exatamente. recebe, né? Sim. Eu E aí, acredito que o quando trabalho da volta do caminho, CAC, volta sim, contaminado sim, com esse, sim. com essa energia boa, né? E quer retribuir. Exatamente. E eu acho que um trabalho importante que a CACS faz também, não somente a CACS, mas eu acredito que é o papel de todas as associações que nós temos no Brasil, e a gente tem contato com todas elas praticamente, mas é também a volta do peregrino para casa. Porque a gente sabe, todos É, aqueles que estão aqui na live e estão vendo a gente aqui, sabe que a volta é bastante complicada, porque a gente volta para casa, mas
poucos familiares, poucos amigos vão ter paciência para ver tantas fotos, para ouvir tantas histórias. E a gente volta motivado para querer contar tudo aquilo, A né? gente quer contar, Então, exatamente. Então, acho que muitas pessoas se descobrem na CAC como sendo esse local que as pessoas são recebidas também após o caminho. Tem essa acolhida pós-caminho também, que eu acho importantíssimo, sabe? A gente eu acaba não se acho. desconectando mais do caminho e, assim, e a pessoa quer permanecer no caminho e eu acho que uma das formas é participar de uma associação, seja a CAC, seja qualquer outra que nós temos no Brasil também. Com certeza. Ô Jorge, você falou que aumentou muito a quantidade de pessoas procurando por outros caminhos. Será que isso tem a ver com o peregrino que já foi, gostou e quer voltar e quer conhecer outras alternativas? Será que isso tem a ver? Olha, eu acredito que sim. Eu conheço poucas pessoas, né, que deixaram de ir por francês ou para o português como um primeiro caminho. E a gente vê que o português a gente pode considerar nos últimos 12, 15 anos, no máximo. Mas sempre era o francês. E tinha-se pouco conhecimento de outros caminhos. Mas eu não vejo, eu conheço pouquíssimas exceções que diria assim, eu tenho um amigo, por exemplo, que o primeiro caminho foi o primitivo. É um ponto fora da curva. Ninguém vai fazer um primitivo antes de fazer um francês ou um português. Muitas vezes se faz um português, porque a gente sabe que, e isso aconteceu comigo, quando eu vi que eram 840 quilômetros, por exemplo. Eu achei uma loucura, porque eu nunca andei isso na vida, né? Assim, de uma vez só. Então eu falei, não, eu vou fazer, porque na minha época só tinha o francês. Mas hoje a gente vê que as pessoas às vezes procuram o português pela distância. Logicamente, o idioma ajuda muito também, porque você não tem aquele É, receio de uma língua que não conhece. Mas o português talvez funcione como o iniciador, às vezes, desse chamado, porque as pessoas falam, não, eu vou fazer esse que é 280, 300 quilômetros, mas eu acho que depois que o pessoal faz um português, sente um gostinho de ir para mais distâncias, né? E aí entra o francês também, ou entra o Via de la Plata. Mas eu acredito que hoje está muito, um que cresceu muito nos últimos tempos, fora o português, eu acho que foi o primitivo. Eu estou vendo é muita gente verdade. falar do primitivo, é um caminho duro, difícil, mas eu vejo que muita gente tem procurado. É um caminho realmente É. que veio à tona, né? A gente também tem essa questão do tempo necessário para fazer o caminho, porque a maioria das pessoas, por uma questão de desafio pessoal, quer fazer o mais tradicionalzão, o que não é o Claro. completo, mas vamos dizer que o caminho completo, vai. E aí não tem tantos dias, então acaba talvez também partindo para uns caminhos que têm uma rota um pouco menor, e o primitivo atende perfeitamente a isso, que ele é Sim, sim, 300 e poucos quilômetros, ele cabe nas nossas férias, mas de fato ele é exatamente. bem desafiador. E para quem não gosta de quer fazer um caminho mais solitário, ele também é uma boa alternativa, além de ser Sim, lindo, né? sim, sim. Sem dúvida. Eu não fiz ainda, está nos meus planos. Eu te diria Tá que no nos meu meus também. planos está primitivo e inglês. São dois que eu quero descobrir ainda. Mas o inglês são 4, 5 dias, né? Não tem mais do que isso. Mas o primitivo, pelo que eu vi, é bem desafiador, né? Realmente, em termos de montanha, em termos de distâncias, né? Porque você tem que obedecer distâncias determinadas, porque não É, é que nem o francês que estou cansado e paro, né? Você tem essa facilidade, né, no francês. é. Mas, assim, eu tenho visto na CAX muita gente procurando o primitivo realmente, como uma opção de aquele que já foi para o francês, né? Então, Legal. temos crescimentos à vista ainda. Então, mas assim, ó, além de dar todo esse suporte ao peregrino, tirar dúvidas e tudo mais, o que mais que a CAC tem para oferecer para o peregrino? Bom, além dessa parte de assessoria, a gente trabalha muito a parte de caminhadas preparatórias, e talvez tenha sido um dos grandes desafios em épocas de pandemia, porque a gente sempre procura fazer caminhadas que tenham a ver com a dificuldade do Caminho de Santiago, em termos de quilômetro, distância. A gente não faz caminhadas curtas de 5, 7, a gente tem que fazer de 18, 20 alguma coisa. Caminhadas de mais de um dia, muitas vezes, como já aconteceu. Principalmente em semana de 12 de outubro, era muito comum usar a semana inteira para fazer um trajeto longo, para as pessoas já sentirem o peso da mochila, se a bota está adequada,
Então, a caminhada preparatória ela tem um grande papel nesse sentido. Até depois a gente pode falar de algumas coisas que vão aparecer ainda esse semestre. Mas as credenciais, por exemplo, você não precisa ir para a Espanha para pegar uma credencial. A gente distribui a credencial dentro da CACS, então o peregrino que vai, seja associado ou não, ele pode retirar a credencial na ACAC. Inclusive, nós fizemos um pedido dessa especial da Semana Santa, do Ano Santo, e nós temos até uma aqui, eu trouxe até uma para vocês verem aqui, mas tem pouquíssimas Ah, também, tá. porque a oficina do peregrino não tem muitas para distribuir, então conseguimos um número muito limitado. Então a pessoa já sai com a credencial daqui, e todos aqueles que retiram a credencial, que talvez seja um dos diferenciais nossos, é que o peregrino também recebe a vieira nossa. Essa vieira sempre é trazida por um peregrino que acaba de voltar do caminho. Ele deixa o seu e-mail, agora estamos também entrando em eras de WhatsApp, então deixa seu número de WhatsApp. E, por exemplo, se eu recebo a vieira que a Denise trouxe, então, por exemplo, eu mando uma mensagem para você dizendo, olha, a tua vieira está indo para o caminho agora comigo, e eu tenho a responsabilidade de trazer outra para deixar na casa, para que outro peregrino vá com essa vieira que eu trago. Fazer esse Isso é muito legal. intercâmbio, né? Isso eu acho muito bacana, é uma tradição que a CAC sempre teve, me parece muito interessante. A gente também tem na CACS tem alguns produtos como camisetas para caminhadas, a gente tem essa linha de produtos justamente para ajudar o peregrino com camisetas que sejam adequadas para caminhadas também, materiais nesse sentido. Uma biblioteca para aqueles que são associados e gostam de ler, de ver filmes, assim por diante. Olha! Quase que ele derrubou, quase. Olha! Esse é peregrino. Peregrino ou peregrina? Peregrino, Muito esse é o peregrino. curioso. Pois é. E nós temos muitos livros também. Muitos sabem que eu tenho um envolvimento muito grande pela história do Caminho de Santiago. E me ajudou muito o material que eles têm, realmente, porque tem muito livro da Espanha, muito livro francês, alguns livros alemães. E são livros que nem na Espanha já são editados. Sabe? Você teria que, de repente, ter a Ah, sorte de ir num legal. sebo. Então, tem muita coisa legal, muita coisa dos anos 80. A gente vê que esses primeiros peregrinos que formaram a CAC se preocuparam em trazer esses materiais, porque não são livros fáceis de achar nem na Espanha. Então, o papel da biblioteca eu acho que é fundamental também. Eu acho que toda leitura para ir para o caminho é básica. Palestras Eu diria preparatórias, que nós ler também os fazemos. livros sobre o caminho já é parte da preparação, né? Já vai Exatamente, já vai te entrando nessa preparando. imersão. Tem muita gente debulhando livros sobre o caminho agora Sim, na quarentena, sim, nesse período de pandemia, porque não pode ir. claro. E acho Então, que é eu uma acho que os forma peregrinos irão mais informados. exato, mas ela está, a nossa biblioteca, ela está de portas abertas realmente, vale a pena as pessoas irem lá e retirar o que quiserem, Ela é tem uma livros, biblioteca bem interessante, contos. bem grande É, mesmo. Eu acho que no Brasil, a não ser um cara que seja muito fanático pelo caminho, que conseguiu trazer um material tão grande, talvez se compare realmente, porque tem muita coisa boa, muita coisa que não está mais editada e tem mais de um exemplar, não é que tem só um exemplar de cada um. Às vezes livros raros que tem dois ou três ali, alguns até autografados pelo próprio autor, isso costuma acontecer também. Filmes, palestras preparatórias, assim como nós temos esse atendimento peregrino presencial ou online, também nós fazemos palestras preparatórias. Nós estamos voltando este segundo semestre, porque realmente com a pandemia não tinha o porquê fazer uma palestra preparatória, sendo que está tudo fechado ainda, as fronteiras. A gente viu que agora está fechado até praticamente final do mês, né? A última notícia que a gente É. teve. E eventos, isso sempre, tanto que semana que vem nós já reservamos uma igreja em horário especial para poder fazer uma missa para o peregrino. Então, é tudo aquilo que está relacionado a Santiago. Às vezes, uma vez por semestre, nós fazemos pizza peregrina para juntar os peregrinos. Logicamente, essas coisas foram Legal. interrompidas por causa da pandemia, né? Mas a gente vê que tem um Mas tudo vai engajamento muito voltar, legal. né? Não, com certeza, com certeza. Isso eu acho que já estamos dando um grande passo com a vacina, né? Eu acho que isso aí vai melhorar bastante e nós temos algumas comprovações até no mundo de que isso esse é o caminho realmente, né?
Sempre usando a É. palavra caminho, mas é isso, né? Mas o caminho da vacina também é esse, né? Mas eu acho que tem tudo para dar certo a curto prazo. Eu acho que as fronteiras não vão demorar mais para se abrir. Nós estamos passando por um momento ainda de que o Brasil se recupere de tudo isso, mas eu acho que não vai demorar tanto assim. E como eu falava, assim, cursos de espanhol para peregrinos, cursos de francês, que eu acho para peregrinos que vão por caminho, para aqueles que vão sair de Lepuy, Vézelay, Paris. Nós temos um casal de bicigrinos que eles são professores de francês também. E para aqueles que às vezes acham, não, mas para que fazer um curso de francês para ir por o caminho? Eu lhe diria que se você for fazer um caminho francês dentro da França, que você vai ficar ali uns 25 dias mais ou menos, sem francês você vai passar muito aperto, é possível que você durma à intempérie, porque realmente o francês, se você não ligar, você não reservar, ele não vai abrir a porta para você. Né? Já vi vários É, casos assim. Então, assim, e não é de má fé. Né? Eu até uma vez perguntei, mas por que, que ele não, o francês ele não abre a porta no caso de você não ligar falando que quer uma reserva? Primeiro, porque não é todo dia que passa pessoas que saem de Lepuy, de Vézelay, de Paris, né? Não é todo uhum, dia que saem pessoas dali. Então, a pessoa recebe, assim, peregrinos de vez em quando. Mas o francês, ele tem como hábito, ele preparar a geladeira para te receber. Então, quando você abre a geladeira do albergue, você vai ter comida, você vai ter vinhos, você vai ter queijos. Então, assim, se ele não pode receber você dessa forma, ele prefere não te receber. Entendeu? Isso eu acho interessantíssimo, é, porque ele se sente mal não preparando a geladeira para te receber. E eu vejo pelos que já entendi. foram, eu tenho grandes amigos que fizeram caminhos pela França, e eles sempre falam, olha, a geladeira é impossível você ir num restaurante, porque realmente é um menu completo. Né? E tudo por doação. Né? Então, realmente, a França, nesse ponto, ela tem esse espírito, e por isso que a gente resolveu criar também um curso rápido para a pessoa conseguir se comunicar, fazer uma reserva, conversar sobre a sua vida e assim por diante. Pelo menos um mínimo de francês, né? É fundamental Aham. para quem vai por É, eu ali. fiz uma live com uma brasileira que ela fez o caminho de Irepu e ela falou a mesma coisa. Ela falou que um básico, pelo menos, você precisa, porque é Sim, muito difícil de se comunicar. E também é muito diferente você ir para Paris, que você vai encontrar alguém que vai falar francês e tal, do que quando você vai para um monte de cidade pequenininha, né? exato, Pessoas não exato. falam outro idioma. Sim, sim, não. É Olha, normal. eu tive uma experiência em 2016 que eu decidi sair de uma cidade antes de Saint-Jean-Pied-de-Port, que se chama Ostabat, porque é ali que se juntam os três caminhos franceses para seguir em linha para Saint-Jean e depois segue até Santiago de Compostela. E eu cheguei nessa cidade, eu não tinha noção nenhuma de francês. Bom, eu não sei falar nem bom dia em francês, né? Então, quando eu cheguei ali, eu não consegui lugar no albergue, já estava praticamente cheio, mas eram albergues de 10 lugares. E para conseguir lugar para dormir foi muito difícil, sabe? Foi quase que impossível. Eu já estava pensando em dormir na praça mesmo e alguma coisa assim, porque realmente não tinha como me comunicar. E olha que eu estava a 20 quilômetros da Espanha e ninguém entendia espanhol, sabe? Não é por dizer, eu moro lá a 500 quilômetros da Espanha. Não, o cara mora a 20 quilômetros e ele não sabe uma palavra de espanhol. Então, realmente, naquele dia eu me senti assim muito mal, porque foi a primeira vez na vida, talvez, que eu não consegui falar com ninguém. E as pessoas tentavam falar comigo e é muito chato isso, né? As pessoas É, querem saber de você e você fica travado e não consegue falar nada. é, É horrível, é realmente. horrível. Então eu Horrível. aprendi. Eu aprendi também que eu tenho que fazer esse curso também. Eu acho também. Se for para fazer caminho francês e começando mais bem antes, né, de Saint-Jean, tem Sim, que saber um pouquinho sim, pelo menos. O sim. Jorge, eu vi aqui que tem gente perguntando sobre a missa. Onde vai ser? A Como que missa, faz para participar? a missa nós colocamos hoje, nós divulgamos e já tem no Facebook da CAC, se as pessoas quiserem ver, tem a informação ali. Nós fizemos uma parceria com. A gente sempre tem isso de contribuir com uma igreja que está perto da CAC. Né? Então, com essa mudança de sede, né, nós acabamos fazendo um contato com a igreja, uma paróquia que se chama Nossa Senhora Aparecida, que é maravilhosa.
Logicamente, em épocas de pandemia, nós estamos com um número limitado, então nós estamos pedindo para as pessoas se inscreverem através da CAC, né? Se entrarem no Facebook da CAC, vocês vão poder ver ali é, a indicação de como entrar em contato com a CAC, ou pelo site também, temos as informações, porque né, realmente é tão reduzida a capacidade, a igreja não é muito grande, né? Então ela tem uma capacidade de 50 pessoas hoje na pandemia. Então, imagina, uma missa que a gente fazia para 150, 200 pessoas, a gente tem que, né, restringir, infelizmente, mas é o que nós temos para o momento, né? Então temos que respeitar, Exatamente. nós temos que fazer as coisas certas para poder ter uma continuidade também. Mas as pessoas entram em contato com nós. Hoje nós já tivemos um retorno muito positivo de pessoas que vão participar também. E a gente sempre está preparando essas novidades, né? Sempre que pode a gente vai Deixa eu aproveitar o preparando. gancho e falar, então, Sim, para você, já deixa eu te cortar, senão eu vou esquecer de sim, sim. dizer. Então, para quem quiser participar da missa, tem que acessar o site que é santiago.org.br. santiago.org.br. E aí lá tem todas as instruções para você fazer a sua reserva nessa missa que vai acontecer no dia 25, certo? 25, exatamente. Que é o Depois, 25, que é o aniversário de domingo. Santiago, às 11 horas, Exato, um domingo. exato, exato. Normalmente a gente faz a missa no sábado, né? É de Ah, mas praxe, espera aí, porque tem missa e normalmente... pocket show e almoço, tudo Ah, isso? na realidade, Ah, assim, garoto! essa foi uma das... Bom, sempre, todos os anos a gente faz no sábado, porque normalmente o dia de Santiago cai numa segunda, terça, quarta, e não tem como fazer uma missa no dia da semana, por causa das pessoas em São Paulo. Então, esse ano, logicamente, é ano santo, o ano que o dia 25 de julho cai no domingo, então a gente aproveitou e pediu para o padre Humberto, que é da igreja, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, para ele fazer a missa no domingo para a gente, às 11 horas. E, logicamente, sempre depois a gente vai com toda a segurança, com toda essa logística que nós temos que preparar por causa da pandemia. Depois nós vamos para um restaurante ali perto. E a surpresa, logicamente, é esse pocket show, né? Nós falamos pocket show porque realmente a gente não pode ocupar um tempo muito longo na igreja, porque depois outras missas vêm a seguir. Mas a gente convidou esse Uhum. grupo Olam em Só. É uma dupla, né, um casal que eles fazem músicas medievais. E é interessante porque Uau! quando a gente começou a entrar em contato com eles, né, que foi já no começo do ano até, o Marcelo e a Fernanda, que são os dois, a dupla, eles já tinham feito, inclusive, gravações sobre algumas cantigas de Santa Maria, que para quem foi para o caminho francês, Afonso X, ele escreveu muito as cantigas de Santa Maria para a Virgem de Vilarcázar de Sirga, ali perto de Carrinho de los Condes. Eles têm, inclusive, um CD falando de trovadores, peregrinos e tudo, mas eles não conheciam a CAC. Então foi essa Ah, conexão que apareceu com eles, uma loucura também, porque eu acho que o som deles tem tudo a ver também. E aí acabou dando certo e a gente vai fazer esse pocket show realmente, porque não podemos ocupar muito espaço na igreja, mas eu acho que vai ser um momento bastante bonito. E claro que vai ter outros momentos com eles, com shows mais longos, mas no momento que não podemos ficar muito tempo no mesmo lugar, né? Então a gente pediu para fazer esse pocket show especial e eles, com muita gratidão, eles aceitaram e vão estar junto com a então, gente esse dia. então teremos missa em homenagem a Santiago no dia 25, às 11 horas, com pocket show de Exatamente. música medieval e almoço. Ah, garoto! Exatamente. Pouco a Gente, pouco, né? não esqueçam, santiago.org.br para fazer a sua reserva nesse evento. Muito bem. Outra coisa que É, estão perguntando aqui é se a CACs envia para outros estados, para outras regiões, os produtos como uhum, camiseta, credencial e qualquer outra coisa que vocês estejam sim, comercializando. sem dúvida. Nós temos associados em outros estados também. Logicamente que uma coisa que é de praxe nossa e todas as associações funcionam dessa maneira também. Logicamente que uma pessoa de outro estado, quando nos procura e há uma associação ali, a gente sempre indica, porque muitas vezes a pessoa não sabe que tem associação no seu estado,
Então a gente até fala, olha, realmente, olha, você tem uma associação aí também, mas a gente tem associados que são associados por exemplo, do seu estado e da CACS também, então tem vários casos assim, as pessoas bem engajadas com o caminho, e a gente sim faz esse atendimento de se uma pessoa mora em Fortaleza, por exemplo, a gente envia uma credencial para lá, não tem problema, basta entrar em contato com a gente, a Jeane, nossa secretária, ela dá todas as orientações, como ela deve proceder nesse sentido, mas seja materiais, seja no caso de um associado que quer livros e ele não mora em São Paulo, a gente envia o livro também, no caso da biblioteca. Então tem toda essa logística que a gente prepara também, não somente para quem mora em São Paulo, mas para quem mora em outras cidades, seja no estado ou outros estados também. Mas a gente faz esse trabalho sim de envio de materiais, credenciais, informações. Se uma pessoa precisa de uma informação de como fazer o caminho pela primeira vez, abre-se um Zoom, abre-se um WhatsApp e a gente dá todas as informações do mesmo jeito que a gente dá na carta. Pois, que legal. E como que faz para se associar? Olha, para se associar, basta entrar em contato com a CAC. A pessoa tem uma anuidade, né? Não é obrigatório você, por exemplo, eu me filiei esse ano que vem eu não posso mais participar, não há nenhum problema. Há casos de pessoas que se afastam 4, 5 anos, acabam voltando e não há uma cobrança de anos anteriores, a pessoa estar com a gente já basta, né? Então, assim, para se associar, basta entrar em contato com a gente, seja pelo site, agora nós temos um WhatsApp também, nós passamos todas as informações, é enviado a carteirinha que nós temos para a pessoa também, para ela poder usufruir os serviços, né? Sempre a gente tem isso de um preço para não associado e um preço para associado. Não é uma grande diferença, mas, por exemplo, se a pessoa faz 2, 3 caminhadas com a gente, já praticamente se pagou a anuidade. Então, com os descontos. Uhum. Então, tudo aquilo que ela faz via CACS tem desconto também, se a pessoa for associada nesse caso. Mas não há nenhuma obrigação. Por exemplo, eu preciso ser associado para pegar uma credencial? Não há nenhuma exigência nesse sentido. A gente não obriga ninguém a ser associado. Eu acho que ser associado é uma coisa que vem do coração, da pessoa querer ser ou não. E todos aqueles, que eu deixo claro muito isso sempre, todos aqueles que quiserem voltar para a CACS, porque eu acho que uma vez que você é a CACS, você nunca mais vai deixar de ser a CACS, eu penso dessa forma. Você pode se afastar um pouco, mas a CACS continua dentro de você. Então, assim, estamos de portas abertas para novos peregrinos, para aqueles que já pertenceram à associação e querem voltar. Basta falar com a gente e vamos para frente juntos nesse caminho também. E é importante dizer, na verdade, que esse custo para se associar, os eventos que a CACS organiza, na verdade, para se manter, né? Para pagar o aluguel, o funcionário e tudo mais, né? Estão perguntando qual que é o valor para se associar. Olha, o valor, a anuidade é R$ 170, e a anuidade, R$ 170, e para aquele que se associa pela primeira vez, tem a carteirinha R$ 20. E uma coisa que nós criamos nessa nossa entrada agora em janeiro, é que associados que queiram se associar junto com outros integrantes da família, o primeiro associado, ele paga 170, mas a partir do segundo familiar, paga-se 50% da anuidade. Então, por exemplo, um casal com R$ 255 estariam associados os dois, por exemplo. Ou pai e filho, mãe e filho, mãe e filha. Então, todos aqueles que quiserem se tornar membros, que sejam do mesmo núcleo familiar, não quer dizer que morem na mesma casa, mas pai, filho. Nós vemos muito esse engajamento de pai e filho caminhando junto, né? Você já deve ter visto muito isso também. Às vezes o pai quer ir e a filha acompanha, e daqui a pouco a filha vira mais peregrina que o pai também, né? Então é muito comum acontecer. Muitos casos, já vi muitos casos assim. Então, assim, é interessante porque o que nós queremos é formar uma família realmente. Então, se você quer trazer a tua família para dentro, a gente tem que dar uma vantagem também. E a vantagem que a gente achou seria dar um desconto para essa pessoa também. Então, todo segundo elemento da família tem esse desconto de 50% na anuidade também.
A Carla está perguntando se tem o Macax em Goiânia. Não, tem uma associação em Goiânia recém-criada. Inclusive, eu conheço, tive há pouco tempo falando com a presidente de lá, Elvira. Eu não sei a sigla, porque na realidade são duas palavras, é uma sigla longa, mas foi criada, acredito que no começo do ano, então já tem em Goiânia uma também. Bem, Então, assim, se você procurar na internet, você vai acabar encontrando, mas a gente não tem sucursais, sabe? Assim, de falar, olha, você tem aqui uma base em outra cidade, não. A base é São Paulo, mas a gente atende o Brasil inteiro e não temos, assim, representantes em outros lugares. Na realidade, assim, a pessoa vai receber o mesmo atendimento nosso e eu acho que isso com a comunicação que houve, essa explosão de comunicação que houve com a pandemia, só ajudou isso também, porque eu acho que estreitou os laços entre cidades, entre estados, né? Antigamente, sim. para você falar, ah, eu moro no Ceará, sabe? Você tinha que fazer um DDD, né? Ou entrar numa conexão ali. E hoje em É, dia, não. Hoje, com o WhatsApp, você se comunica até dentro da floresta, né? Não tem, é sem limite agora, é né? verdade, é verdade. Então, Mas, mas Jorge, eu Goiânia tô tem. aqui me dando conta que você não falou de uma coisa nova e exclusiva, que é a hospedaria da CAX. Bom, tem essa história da mudança de sede, né? Que é Vamos interessante a começar gente por isso. A CAX comentar. mudou de sede, aliás. Exatamente, exatamente. Já digamos que era uma conversa que já vinha há alguns anos dentro da associação. Muita gente conheceu a CAX na Vila Mariana. Na verdade, ela começou na Zona Norte e depois de uns 5 anos, mais ou menos, 4 a 5 anos, ela viu que tinha que crescer, porque na realidade na Zona Norte era a garagem do diretor, do presidente, né, na garagem do presidente. Inclusive a minha primeira credencial eu peguei lá, né, eu fui até lá na garagem, era uma garagem, tinha pouca coisa, uma mesinha ali para atender as pessoas. Isso é interessante, emociona, porque a gente vê hoje a CAX e tudo começou numa garagem, né? Parece aquelas É, bandas de rock, né? Que começa numa garagem e de repente vira um Rolling Stones, né? é isso Entendeu? Uma aí, é isso loucura, aí. né? Mas, assim, ficamos praticamente uns 20 anos na Vila Mariana, 19 anos, mas com a pandemia a gente viu que o local ficou pequeno. Já era pequeno, mas talvez a gente não percebesse porque era um entra e sai, você conheceu aquilo, era palestras em cima, cursos, gente com informações embaixo, alguns lá atrás Era super confraternizando, pequena e super muito, cheia. muito, exatamente. Então a gente viu a necessidade de crescer, né, no sentido de expandir, mas a gente sabia que tinha limitações. Quando a diretoria nova entrou, o que aconteceu? O contrato da casa tinha vencido, né? Então a gente viu uma oportunidade. Então, como toda oportunidade, eu acho que a gente precisa aproveitar. Não sabíamos se ia dar certo ou não, mas a gente colocou na nossa cabeça, né, na diretoria atual, que era o momento da gente procurar um outro lugar. Demoramos uns 2 meses, estávamos quase assinando a renovação do contrato, e até que apareceu uma casa na Zona Norte, ou seja, acabamos voltando para o local de nascimento, né, onde a Cax nasceu, e muito próximo da onde estava, isso que eu acho interessante, mas é uma casa de 170 metros quadrados, digamos que a Cax triplicou seu tamanho. O interessante de tudo, e isso eu quero deixar muito claro aqui, porque talvez numa pandemia não fosse o melhor momento para você efetuar uma mudança, mas o que a gente visava era assim, a gente está passando por um período de pandemia, a CAX ficou praticamente fechada 9 meses no ano passado, porque foi muito intenso o 2020 em termos de rigidez das normas, a gente não podia fazer aquilo, outro, não podia se abrir o escritório, então ficou 9 meses fechado, e o que nos preocupava era o custo mensal, porque como você falou, é uma empresa que tem aluguel, funcionários, então a gente estava muito preocupado em baixar o custo, porque a gente pensou que a gente torce muito pelo fim da pandemia, mas não sabemos ainda quando isso vai acontecer, então falamos assim, olha, na pior das hipóteses, a gente precisa diminuir o custo, mas não conseguimos de jeito nenhum, até que na metade de março apareceu essa casa, muito bonita, talvez as pessoas quando forem conhecer, e aqueles que foram conhecer receberam essa surpresa, porque quando você olha a casa, você fala assim, nossa, estão gastando 3 vezes mais.
e na realidade praticamente a gente diminuiu o aluguel quase que pela metade, mas numa casa belíssima, Impressionante. realmente, muito É. grande. Eu te mandei algumas fotos e quem entrar na internet também vai poder ver. E aí veio toda essa Não, foi história um da hospedaria, né? upgrade. Eu que Um conheci a upgrade. antiga, foi um upgrade. Tem Sim, churrasqueira, gente, tá outro sim, nível. Uma é, sala bacana de sim, palestras, tá sim. super legal. E Ah, continua super perto do metrô, né? sim, Que do metrô lado. em São Assim, Paulo é vida. sim. A gente queria a linha azul. Que fosse na linha azul, eu acho que era importante não mudar a linha. Aham, E veio a calhar justamente a distância da CAC, que tinha aqui na Ana Rosa, Vila Mariana, é muito próxima da distância que você tem hoje para poder chegar na CAC, ali no Jardim São Paulo, na estação Jardim São Paulo Ayrton Senna. Não tem uma diferença maior de distância nem nada, mas a gente começou a brincar, tudo começou a dar certo, né? Até comentei uma passagem para você, porque a gente começou a encaixotar tudo, porque vimos que a casa já estava praticamente fechada, a nova casa, e a gente começou a fechar todas as caixas, e como eu te falei, eu sou muito de ouvir os sinais, sabe? Quando eu vejo que o negócio está muito errado, eu nem saio de casa, sabe? Porque esse dia realmente é horrível. Então, eu acredito em sinais. E um dos grandes sinais, porque eu sempre perguntava assim, né, para Santiago, né? Eu gosto de falar com ele, né? Então, assim, Santiago, me dá um sinal aí para ver se a gente está fazendo certo ou errado, porque a gente faz de coração, mas muitas vezes a gente erra, né? Então, eu queria que ele me mandasse algum sinal. E talvez o grande sinal de toda essa, de que ele aceitou mudar de bairro e tudo, foi quando a gente encaixotou tudo, estava tudo pronto, era uma quinta-feira, e a gente acabou de fechar tudo, desmontou móveis, tirou tudo em caixas e tudo. E aí falamos assim, bom, agora nós precisamos procurar um caminhão de mudança para ver se a gente consegue, no sábado, daqui a 2 dias, fazer a mudança. E, bom, a gente pegou, bom, vamos ver se alguém sabe de alguém, vamos colocar no WhatsApp, se alguém conhece algum que faz um frete. Precisava de um caminhão não muito grande. E aí, bom, a gente estava fechando a casa, indo embora, e aí, justamente para na nossa frente, um caminhão de mudança, do lado da CAC, o cara perdido, olhando o Waze, tô. e o cara não estava achando a casa onde ele tinha que fazer a mudança naquela quinta-feira. E aí o Alex, um dos nossos associados, ele chegou e falou assim, olha, chegou o caminhão aí, mas ele falou brincando, né? E aí, e aí ele falou, ele foi lá na janela do caminhão e falou para ele assim, você faz carreto, né? Eu falou assim, eu faço tal. O que você vai fazer sábado? Falou, não, sábado eu tô livre. Então você volta aqui no sábado que nós vamos levar tudo pro Jardim São Paulo. Cara, você tá brincando? Falou assim, não, é sério mesmo. Eu falei assim, olha, depois dessa, eu vi que Santiago ajudou, né? Porque realmente. E talvez o grande. Bom, a gente brincou muito com essa casa desse tamanho, a gente já tem hoje uma sala grande, muito diferente da que nós tínhamos anteriormente. É, a nossa Jeane, a secretária, está lá de segunda a sábado. Né? E a gente começou a brincar com a parte de cima, por exemplo, bom, uma sala para atendimento peregrino, esse primeiro atendimento para as pessoas que vão. Aí, uma outra sala no fundo para as palestras, para cursos, e aí tem a parte da biblioteca, da loja também lá em cima. E a gente até brincou assim com os nomes. Até um dia eu falei para eles, olha, a gente precisa colocar nome na sala, né? E ficam as duas, uma em cada ponta, né? Aí eu falei assim, a gente precisa brincar com o nome das salas. Se ninguém falar nada, eu vou colocar Burgos e Leão, né? No nome das salas, né? E aí veio a Cecília, que é uma peregrina que você deve conhecer, a Cecília Marinheiro, né? E ela chegou e falou assim, olha, as salas estão tão numa ponta e na outra, por que que uma não chama Saint-Jean e a outra chama Finisterre? E aí ficou batizado a partir disso, né? Ficou ótimo, né? Porque é assim, as duas pontas de um caminho francês, né? E a parte da Com hospedaria que você certeza. comentava, que talvez seja a grande novidade, né? Eu conheço, É eu estive em muita contato novidade. com, eu comentei com alguns espanhóis na Galícia e tudo, e talvez eles falassem que eles não conhecem ainda fora da Espanha uma associação que tivesse uma hospedaria, né? Eles até se impressionaram e até por que da hospedaria, qual que é o motivo, né? Na realidade, já um peregrino que participou de diretorias anteriores, que é o Luiz Teófilo de Andrade, já faleceu há uns 3 anos. O grande sonho dele aqui na Vila Mariana era colocar umas duas beliches para que as pessoas que estivessem em trânsito pudessem ficar ali, sabe, e depois ir para o aeroporto. Mas, logicamente, a casa era tão pequena e a gente precisava fazer as palestras que o pessoal falou para ele, olha, a tua ideia é ótima, mas não temos lugar para isso. Mas
Quando eu fiquei sabendo dessa história, logo que eu entrei na CAX, que foi ali por 2012, aquilo ficou guardado, sabe? Como a gente tem uma HD dentro da cabeça, né? E isso ficou guardado ali dentro. E quando veio essa história de uma casa maior, a primeira coisa que me veio à tona foi de criar esse espaço em homenagem ao Theo, né? O Teófilo. E aí nós começamos a ver toda essa história de se podia, se não podia, se a gente usava uma sala lá em cima ou uma embaixo. Depois vimos que a logística melhor era embaixo, na parte, tem como se fosse uma edícula. Então, nós começamos a preparar esse espaço e aí nós começamos todo esse processo de engajar as pessoas, né? Olha, nós estamos querendo criar esse espaço, nós recebemos um apoio enorme, então eu te diria que tudo que nós temos na hospedaria, que você vai conhecer quando você for lá também, seja beliche, seja tudo que tem lá dentro, praticamente um 80% veio de doações. Né? As pessoas começaram a se engajar, recebemos, por exemplo, um peregrino veio e disse, olha, eu dou as beliches, não se preocupem, aí vem outro, dá uma coisa, dá outra, e realmente se formou uma hospedaria. E às vezes as pessoas se perguntam, mas por que de uma hospedaria, né, se eu não estou na Espanha? Bom, na realidade, assim, a gente montou essa hospedaria com um regulamento igual ao albergue da Espanha, então tem horário para fechar a porta, tem horário para não ter mais barulho, então todas essas coisas que nós temos que obedecer dentro de um albergue municipal lá. Então, o que nós determinamos é assim, bom, temos duas beliches, né, com colchões, com camas que são colchões hospitalares, então é de fácil limpeza, higienização, né, então nós temos todo esse cuidado também na pandemia e pós também, acho que a gente tem que continuar com essa segurança, eu acho que o mundo aprendeu Claro, com isso, né? sim. Então, a nosso objetivo é o seguinte, nós temos muitos peregrinos que não moram em São Paulo. E uma coisa que a gente via muito frequentemente é que a pessoa, por exemplo, morava longe de São Paulo, ou em outra cidade, ou em outro estado, ela vinha muitas vezes num ônibus, e muitas horas, ela chegava em São Paulo de manhã, ela ficava sentada na casa até abrir às 10 horas da manhã, por exemplo, aqui na Vila Mariana, eu já vi várias vezes isso, a pessoa sentada na porta com a mochila, esperando para pegar a credencial, e aí ela vai para o aeroporto para pegar um voo que, por exemplo, o voo da TAM é quase meia-noite. O da Ibéria é de tarde, mas se você pegar um voo da TAM é 23h55. Então a gente via essa situação da pessoa já tem uma noite mal dormida, vai ter outra mal dormida no avião, para depois chegar em Saint-Jean-Pied-de-Port, sabe? É loucura. Então, é uma loucura, né? E a gente sabe também que uma pessoa que não mora em São Paulo, muitas vezes não tem acesso a roupas, materiais, a gente tem alguns apoios por exemplo, a Mundo Terra também participa com a gente, tem essa coisa de dar desconto para os peregrinos também, né? Temos uma parceria com essa loja. Então, assim, muitas vezes, se a pessoa vem da sua cidade, ela pode ficar na casa, é associado, logicamente, né, porque a gente tem todo esse cuidado para o associado, então o associado ele pode vir, ele fica uma noite, tanto na vinda quanto na volta, ele faz a sua reserva, não é cobrado nada dele, aí a gente apenas pede um donativo, mas sabe que o donativo é de coração, então a gente dá o café da manhã, mais a hospedagem por um dia, para que a pessoa venha para São Paulo um dia antes, se ela precisa comprar alguns materiais, ela tem aqui a cidade à disposição, até muito próximo, é interessante porque sempre vai ter um peregrino para receber ele, e ele vai poder conhecer também que aqui no Parque da Juventude, onde era o Carandiru, temos ali o Parque da Juventude hoje, e em 2008, poucos brasileiros sabem isso, poucos paulistas sabem isso, o governo de Castilha e León, ela doou um monumento peregrino, que está ali no Parque da Juventude, no Carandiru, um monumento Não que tem... sabia. Então, é um monumento que tem em León, é um cruzeiro com um peregrino com as sandálias de fora sentado cansado. Esse monumento ele está bem ali na saída, quando você chega naquele Caça-Botines, que é do Gaudí, que é um palácio do Sim, Gaudí ali que ele fez em León, ele fica sim, bem em eu frente sei qual ali. é. Eu sei Então, qual é. esse monumento, igualzinho, o monumento é maravilhoso, foi doado em Não sabia. 2008, e ele está ali, outro dia eu fiz a medição, né, eu saí dali caminhando para ir para cá, que dá 1,5 km da cá. Então dá para fazer um bate e volta rapidinho,
até para conhecer esse lugar também. E Um a gente quilômetro e indica, meio para lógico, peregrino é a distância para o café nossa, da manhã. exatamente, exatamente. Até a cafeteria, né? No máximo. É, imagina. Então, assim, a pessoa com a hospedaria, logicamente que ela pode usufruir, além da gente receber o peregrino, acho que tem toda essa vibe da CAX com o associado, que é muito forte, mas também a pessoa tem um dia aqui para descansar, para ir para o aeroporto tranquilamente. A gente está disponibilizando até um peregrino, para você ter uma ideia, as ideias vão aparecendo, né? A gente está disponibilizando um peregrino que ele é Uber, então ele se prontificou a fazer aquele Ah, trabalho mais ou menos como o José, acho que é José ou Juan, acho que é o Juan, que faz esse trabalho de Juan, Puente de Pamplona para San Jean. o Até eu falei Juan. para ele, olha, você vai ser o novo Juan em São Paulo, né? E ele de coração falou, não, vocês me chamam, eu faço preço para os peregrinos aqui e eu levo eles para o aeroporto. E ali na Zona Norte, para o cara ir para o aeroporto é bem mais fácil, porque ele já está na Marginal. Então é bem É, mais rápido do que sair da Vila é. Mariana, né? Nesse Bom, sentido na ajudou. verdade tem um trem agora para o aeroporto, né? Também, também, Que você também. pega ali na Estação da Luz, que também já Sim, perto de vocês, né? sim, Pegou na estação da. sim. É metrô, trem, você já está lá também. Sim, É que são ele poucas pode. linhas durante o dia, né? Então, Sim, dependendo do sim, horário do sim, voo, é sim. chato. E É melhor também, pegar um táxi. há duas estações, está o Tietê também, então o cara tem aquele ônibus do aeroporto também. Então, Tem, assim, a também. facilidade Não, está está muito super bem prática. localizado. Está É. localizado, realmente. Está bem localizado. E essa história da hospedaria é assim, a pessoa que vai, vamos supor, eu sou associado e minha esposa não é. Não é porque ela não é associada que a gente não vai recebê-la. Mas se ela estiver junto com o associado, essa pessoa pode ficar na CAC também, e aí sim nós cobramos uma pequena contribuição, mas nada que se assemelhe a um hotel em São Paulo, que realmente sabemos os preços aqui, né? Então seria apenas uma Hum, contribuição para a pessoa que venha junto com o associado. Então, se o associado vier com filho que não é associado, não há problema nenhum também. Ele entrando em contato com a gente também consegue ficar lá. Mas é uma novidade boa, né? Para a gente. A gente é. vai exercer hospitalaria em São Paulo também. Ó, o Renato Lucatelli, ele está aqui perguntando. Renato, eu estou sabendo que você errou o dia da live, hein? O Renato está perguntando se só associado pode dormir na associação. E acho que você já respondeu que é um Isso aí serviço já. para associado. Sim, sim. No caso, poderia ficar junto com o associado. Se ele está acompanhado de um associado, não há problema nenhum. Nesse caso, sim. Entendi. Mas é um serviço que a gente fez justamente para os associados, porque realmente o número de pessoas que a gente tem fora de São Paulo, no estado ou em outras cidades, não é pequeno também. Então, eu achei que era um serviço que chegou o momento de prestar. Né? Nós já temos vários associados nossos que foram hospitaleiros no Caminho de Santiago, né? Você deve conhecer aí, por exemplo, a Cisilene, que ficou em Granhon, então é uma referência Sim, para nós, eu adoro ela também, mas realmente esse trabalho é feito e eu gostei que a CAX está fazendo essa hospitalaria agora também. Eu acho que tem tudo a ver com o propósito também, sabe? É um serviço que com tem a calhar certeza. com o que nós estamos querendo, né? Eu anotei alguns comentários aqui de algo que eu fui vendo passar. O Wagner Décio, que aliás, Wagner, obrigada pelo seu apoio, viu? Fiquei muito feliz. Ele está dizendo que já teve uma experiência ótima com você, que ele fez o curso de espanhol, mas que ele aprendeu muito mais sobre o caminho, muito sobre a história do caminho. E o Sérgio Max falou algo muito parecido também, que ele já fez os cursos de espanhol com você e que através do caminho eu não entendi minha própria letra. E que ele se apaixonou pelo caminho. Sim, sim. Na realidade, os cursos, e tanto de espanhol como de francês, tem isso, né? A gente não fez um curso tradicional. Na realidade, as lições são com temas do caminho, né? Não, porque, senão, eu falo para ele, olha, vai numa escola de idiomas, contrata um professor de espanhol e faz um curso. Mas a ideia não era essa. Era usar o Quanto vocabulário tempo do que caminho. dura? Ah, não. No caso do espanhol, é mais rápido, justamente porque a língua é mais próxima. No francês, eu imagino que só a parte de pronúncia já precisa de mais de uma aula, né?
Mas É, no espanhol, por exemplo, eu trabalhava com os alunos em 8 sábados, 3 horas cada sábado. Então tá. eram 24 horas. Então, por exemplo, o primeiro dia era aquela coisa de ser e estar, mas quem eu sou, como eu sou, o que que eu faço no Brasil. Aí depois tem uma lição que fala sobre saúde para partes do corpo, para a pessoa se precisa alguma indicação de um médico, alguma coisa lá. Aham. Falar de distâncias, números, quilômetros, quanto falta, e assim por diante. Pedir a comida. Então, o que que é um menu peregrino? Mostramos o menu Como é que peregrino. faz o É, check-in no hospital, na exato. hospedagem? Exato. Não Legal. cair em algumas roubadas, por exemplo, olha, eu não como isso e você não conhece o nome e acaba pedindo. Isso aconteceu comigo, por exemplo, Putz, isso né? aconteceu comigo. Também lá dentro. Aconteceu comigo. Toscamente. Toscamente. Eu acho que eu já contei isso numa live, mas eu vou contar de novo porque vale a pena, que o meu mico foi grande. Eu falo espanhol, não sou fluente, mas falo espanhol. Cheguei Claro. em Burgos depois de um dia de muito frio, muita chuva, depois de andar aqueles tantos quilômetros naquele trânsito horrível, cansada, com fome, querendo ir no banheiro. Aí eu entrei no restaurante na hora da siesta, né? Chega na hora da siesta. Entrei no restaurante, peguei o cardápio assim, meio desesperada. Aí tinha um nome lá que eu não entendia. Eu falei: "O que que é isso?" Aí o cara falou: "Ah, isso é feito." Ele falou tipo: é típico daqui, tem tempero, tem não sei o quê. E ele falou uma palavra, na hora que ele falou uma palavra, alguém entrou e tocou o sininho, tinha aquele sininho maldito na porta. Essa palavra eu não ouvi. E aí eu tô cansada, assim, qual que é o senha do Wi-Fi? Aí eu fui pôr no Wi-Fi, eu falei, tá, pode ser isso. E aí o negócio veio. Quando o negócio veio, eu olhei para ele e falei, eu perguntei para ele, tem carne? Daí ele, não. Então é isso mesmo, porque eu sou vegetariana. Aí eu tô Aham. comendo um negócio e pensei, meu, esse negócio aqui é esquisito. Não sei o que que é, não sei o que que é. Aí, sabe quando você sabe que você fez merda? Aí eu peguei o celular e falei, ai meu Deus, seja o que Deus quiser. Enfim, era morcilha, que é feita de Ah, sangue. sim, A sim. única palavra que eu não ouvi era a que eu precisava ter ouvido. Olha, a minha, e olha, professor de espanhol, mas tem aquilo de que as Foi comidas na América são diferentes, os nomes são diferentes da comida da totalmente, Espanha. Totalmente. totalmente, E eu totalmente. trabalhei 7 anos como professor no Instituto Cervantes, aqui em São Paulo, e o pessoal sempre me falava, olha, quando você for para a Espanha, você tem que comer os callos, a madrilenha, porque é o prato mais famoso de Madrid e tal, não sei o quê. Aí eu falei, tudo bem e tal. Mas eu nunca fiquei em Madrid, eu sempre saía embora para Pamplona. Eu já cheguei a dormir em Pamplona, mas nunca dormi em Madrid para poder ir para o caminho. Né? Foram 4 idas. Quando eu cheguei em Pamplona, eu vi lá, né, callos à la madrilenha, né? Então eu falei assim, nossa, olha aí, tem esse prato que tanto me indicaram, né? E eu cheguei lá, eu não perguntei, porque todo mundo me falou, tem que comer, tem que comer. Eu já imaginava aquele manjar, sabe? Não é que não seja para quem gosta, né? Eu não gosto. Aí tudo bem. Aí quando vem o cara, né? E aquela coisa, né? A mulher na cozinha e o cara é o garçom que atende, né? Sempre tem essa coisa do casal sozinho no restaurante. O Uhum. cara, quando ele me veio com um prataço de dobradinha, sabe? Que no norte, no nordeste é a buchada, né? Aí quando eu olhei assim, olha, eu comia quando a minha mãe fazia forçado, porque não era um prato que eu falava, eu adoro, né? Eu não gostava também, mas assim, mãe fez, tem que comer. Na minha época era assim, né? Então, É. eu olhei assim pro negócio e falei, nossa, cara, dobradinha, né? Aí eu cheguei, chamei o cara, falei, olha, você me desculpa, eu vou trocar o prato porque eu não como calhos, né? Chama calhos, né? Aí o cara olhou com aquela cara, né? E falou assim, mas se você não come, para que pediu? Né? E aí você fica com aquela cara de tacho também, né? Aí eu falei assim, olha, não se preocupe, é que eu não sabia o nome, não sabia o que era o prato, e me falaram, mas eu vou pedir outra coisa, pedir um peixe, alguma coisa. E eu falei para ele, não se preocupe, porque eu pago os dois, né? Para livrar minha cara, porque a cara do cara era para me matar, né? E aí o cara chegou e falou assim, não, tudo bem, ele levou o prato e me cobrou os dois pratos. Ele me cobrou os dois. Mas foi para Não teve aprender também, né? piedade. Não, não, mas É. foi bom, porque eu aprendi e veio a lição, né? Assim, nunca peça nada que você não sabe.
né? Então, muitas vezes tem essas palavras que eu Exatamente. indico. No curso eu falo de palavras assim que não se assuste, por exemplo, porque tem palavras em espanhol que eu acho horríveis, como remolacha, que é beterraba, sabe? Então, se você falar remolacha, só pelo nome Eu você já acho fala, não, nem quero isso, engraçadíssima. né? Eu acho Então, engraçadíssima essa palavra. mas quando o nome é muito estranho, é melhor não pedir, né? Eu aprendi isso também, né? Se você não É, sabe o que é, né? Então, complicado, viu? Pois Ô é. Jorge, me fala uma coisa. Quando que vai ser a próxima caminhada? Vai ter esse ano? Então, você sabe que é um ano difícil ainda, né? A gente vê Já o me pessoal perguntaram, aí. eu tô falando isso porque é, já me perguntaram aqui umas três sim, pessoas. sim. Nós estamos ainda num ano bastante complicado. A gente, no começo do ano, em janeiro e fevereiro, a gente tentou iniciar as caminhadas. A gente tinha programado Joaquim Egídio, uma caminhada de 18 quilômetros ali. E a gente tentou a primeira final de janeiro e veio a fase vermelha do Dória. E aí travou tudo. O restaurante não podia receber as pessoas, tinha que fechar, tudo. Aí, bom, liberou um pouquinho, nós deixamos para depois do carnaval. Aí estava tudo bonitinho, tudo pronto, ônibus alugado e tudo. Aí, depois do carnaval, fase vermelha de novo. Então a gente resolveu esperar um pouco realmente. A gente viu que não adiantava a gente ficar toda hora criando uma expectativa das pessoas e depois ter que cancelar. As pessoas sabem que a gente cancela não é a propósito, porque elas veem as notícias também e sabem que não há condições de ir. Mas é Aham, chato, né? Você tem toda uma é. expectativa, louco para caminhar e não vou. Apesar de a culpa não ser nossa, a gente se penaliza um pouco de não poder oferecer, né? Mas a culpa não é nossa também. Então, eu pedi especialmente para o pessoal, e a Zilene, por exemplo, que você conhece, ela é uma das pessoas que Ela está na está aqui diretoria ativamente, responsável. inclusive. Não, e ela é responsável por esse setor de caminhadas, junto com outros colaboradores. E o Ricardo Brívio também está nessa jogada também. Depois eu quero até comentar rapidamente o nome desse pessoal que tem me ajudado muito. Mas ela pegou. Eu falei para ela, espera um pouquinho e vamos ver o que acontece. Então, agora, eu acho que com a vacina as coisas vão melhorando pouco a pouco. E nós estamos programando agora uma volta para agosto. Nós estamos preparando uma caminhada próxima de São Paulo, São Roque. É um lugar que nós já estivemos prospectando. Nós passamos um dia de semana lá para poder ver os quilômetros, ver o melhor trajeto e tudo. É uma caminhada que exige um pouco, porque realmente nos últimos 2 quilômetros é uma subidinha legal, daquelas que é para treinar mesmo, e acaba num lugar muito interessante, que é uma bodega, né? Uma bodega de uma pessoa que fez um doutorado em Santiago de Compostela. Ela não é peregrina, ela se tornou peregrina, mas ela ainda não fez o caminho, mas ela fez um doutorado lá em educação, e ela vendo todo aquele movimento, ela resolveu trazer todas essas referências de Santiago para fazer uma bodega espanhola em São Roque. Então, nós estivemos conversando com ele, nós mapeamos ali a região para poder fazer um trajeto de 18 quilômetros, e acaba justamente na bodega com uma paella que ele vai oferecer também, que ele se especializou 3, 4 anos fazendo doutorado, tem que aprender a fazer uma paella, né? Então, assim, Com certeza. é, o proprietário muito gente boa, e a gente está, essa semana, inclusive, a gente está conversando bastante com ele, porque uma coisa que tem acontecido, e é bom deixar claro aqui em relação à caminhada, é que cidades turísticas, e o caso de São Roque, que é uma cidade turística também próxima de São Paulo, ela não está aceitando nem ônibus, nem vans na entrada da cidade. Ela manda voltar. Então a gente está tendo que modificar um pouco esse sistema de colocar um ônibus à disposição dos peregrinos para poder irem para o caminho, mas a gente vai fazer esse trajeto com número limitado. A gente não pode passar de mais de 25 pessoas, mas a gente, como o número é bastante limitado e é próximo de São Paulo, a gente está negociando, primeiro, que as pessoas vão de carro, né? As pessoas que querem, então você tem um grupo de mais 2 amigos que sabem que estão bem, que estão. Logicamente que lá é medida a temperatura, tem álcool gel, todos esses procedimentos, uso de Todo o máscara, processo. todo o processo, logicamente isso aí não tem como fugir, mas a gente vai oferecer essa caminhada encontrando realmente as pessoas lá no lugar e oferecendo toda a logística e o acompanhamento e a coordenação e tudo,
mas a gente tem visto que ainda não é possível colocar um ônibus à disposição. Isso tem ficado claro nessas prospecções que a gente tem feito. As prefeituras não querem um ônibus lá, mas pode ir carros. Então a gente vai usar esse método para poder oferecer a caminhada, mas como a caminhada ela não pode ter muita gente, e eu acho que não é o momento ainda de colocar, porque você sabe que caminhadas de ACAX eram 60, 80, até 100 pessoas, né? Era um ônibus mais 10, 15 carros. Então provavelmente a gente está combinando com o dono do lugar da gente fazer 2 caminhadas no mesmo mês para poder dividir o grupo. Então, já que não pode ir 50, a gente vai fazer 2 de 25. São essas coisas que a gente vai fazendo justamente para poder ajudar as pessoas até saírem um pouco de casa, né? E uma coisa que a gente está nos planos também, porque eu sei que as pessoas já estão muito tempo dentro de casa, sem sair, e aquela coisa de sair o mínimo possível, a gente também vai oferecer ainda esse semestre alguns passeios de 2 dias, de um dia a pessoa ficar no lugar, para dormir num lugar diferente, vai ter um hotel à disposição, um quarto para a pessoa, não é um alojamento, seria um hotel, mas assim, a pessoa fica um dia ali para curtir um lugar diferente, espairecer um pouco, e no outro dia tem a caminhada e volta para São Paulo. Então a gente está usando algumas coisas diferentes, né? Tem que diversificar um pouco, né? Porque realmente com certeza. A situação mudou bastante. Por exemplo, uma coisa que eu acho que todos aqueles que mexem com caminhadas, a gente tem muitos amigos que têm empresas, hoje a gente está tendo que ter, a grande preocupação nossa é fazer uma caminhada circular. Porque, imagina, vamos supor que você faça um trecho de uma cidade a outra. Se você deixou teu carro na primeira cidade, como é que você volta depois? Então, sabe quando a logística não é fácil também, né? Você tem que ter todas as variáveis, né? Então, realmente, o trabalho é grande. O trabalho é grande. Ô, Jorge, a gente já está aqui há mais de 1 hora. Passa mas rápido, eu queria que você respondesse, passa muito rápido. Quando a conversa é boa, passa rápido. Mas eu queria que você respondesse uma pergunta que eu vi passando aqui, que é se a CAC organiza grupos para o Caminho de Santiago. Uhum. Bom, isso nunca esteve nos objetivos da CACS, e eu acredito que continue dessa forma. O objetivo da associação não é levar pessoas para o caminho, mas indicar a melhor maneira de fazer o caminho, né? A gente não tem esse trabalho de um tour operador, como dizem na Espanha, né? O nosso trabalho é realmente informar. A gente faz as preparações aqui, a gente prepara a pessoa da melhor forma, mostra as dificuldades, né, o que ela vai enfrentar lá, mas aí depois, a gente sempre fala, né, quando você chega no caminho sozinho, na realidade você já não está sozinho, porque você já sai daqui com Santiago, já começa por ali, porque se você foi é porque ele autorizou. Para mim isso é muito claro, né? E quando você chega no caminho, no primeiro lugar que você dorme, você já tem um albergue de amigos, né? E você sabe que isso é muito claro lá, né? É impossível ficar sozinho. Muitas vezes você precisa se distanciar para ficar sozinho, né? Porque você tem conhecidos a todo momento, desde o início até chegar em Santiago. Mas a gente não faz esse trabalho de levar pessoas para o caminho, tá? A gente indica, mostra, fala das pessoas, dos albergues, tudo, mas não levamos pessoas realmente. A nossa função é orientação. E vamos continuar dessa forma. Muito bem. Tem uma mensagem aqui do Renato pedindo para falar mais do caminho aragonês. Mas isso a gente vai falar numa outra live. Segura aí, Renato. Exato. O aragonês foi minha última paixão. Foi por isso. Sim, por isso que ele está pedindo. Exato. Aliás, o Renato Lucatelli já me falou de você várias vezes, que eu devia te chamar para uma live. E... um grande amigo. E é o seguinte, com certeza, ele está sempre aqui, adoro o Renato. Sim. Então é o seguinte, como o Jorge tem muito conteúdo, gosta muito do caminho, tem um conteúdo histórico grande, tem livro lançado, etc e tal, a gente vai organizar uma outra live para abordar mais essas questões da história do caminho e de tudo que ele vivenciou, da experiência dele. É que se a gente falasse hoje aqui, não caberia numa live, porque eu e ele conversando, a gente já ficou 2 horas e tanto, imagina numa live. Então, exatamente.
Exatamente. Então é Mas isso, é, gente. eu queria, sabe, antes da gente também ir para as despedidas, né? Eu acho, como eu te falei, eu acho muito importante a gente reconhecer o trabalho das pessoas, né? Que nos ajudam, né? Nessa parte, né? Então, eu aqui de público, eu quero agradecer aqui as pessoas que fazem parte da diretoria, e realmente, quando eu chamei, não teve nenhum que falou, olha, não, no mesmo momento, eu já me falei assim, olha, pensa primeiro, porque são 2 anos, né? E é uma responsabilidade. Então, eu quero agradecer publicamente aqui pessoas como a Ercília, o Jorge Márcio, a Zilene, Ricardo Takoshi, Glaucia Kutaiti, Hernan Nunes, Cecília Marinheiro, Cristina Bittencourt, Ricardo Brivio, Alex Santos, Vars Roman, que foi presidente e ele continua ajudando a gente, o Mário Maroni, Agar, João e Thelma, que são os professores de francês e grandes bicigrinos, e o Zé Luiz também, que ele me ajuda muito no Boletim Outreia, que é um jornalzinho que a gente faz trimestralmente e tem em PDF no site, sempre com informações históricas, informações sobre a É Espanha, bem assim por legal. diante. Então, assim, às vezes o pessoal fala, o Jorge é o presidente, mas, assim, muitas vezes eu só assino e o trabalho por detrás é enorme, sabe? Então, tem a Cecília prestando um serviço peregrino, a Zilene indo para uma trilha dia de semana para prospectar. Então, realmente, esse trabalho tem que ser reconhecido, porque sozinho ninguém faz nada. Não se faz o caminho sozinho e não se faz o macaco sozinho também. Então, tem que Com agradecer certeza. publicamente todas essas pessoas também. Eu que tenho que te agradecer por ter aceitado esse convite, por ter compartilhado com a gente essa 1 horinha e pouco aqui, essa 1 hora e 12. Pois é. E Passa agora mesmo. você já está comprometido publicamente para voltar aqui, não vai ter como escapar. Sem dúvida. Olha, eu agradeço de coração. Convidar a Cax, não foi me convidar, mas convidar a Cax realmente. Eu acho que a Cax fez por merecer esse convite também, por tantos anos de tantas Oh, meu pessoas se Deus, é uma honra. dedicando, né? Você conheceu esse trabalho muito de perto também. Então, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, seja de São Paulo, de fora. A Cax está de braços abertos, seja associado, não seja associado, sabe? Não tem isso de, olha, não sou associado, mas olha, tem gente que vai toda semana na CAC. Eu geralmente estou de sábado. Se alguém quiser me ver de sábado, as minhas funções durante a semana estão um pouco comprometidas, mas sábado é garantido que eu estou lá. Se precisar ficar até depois do horário, a gente fica. Sábado é um dia que a gente está de portas abertas para falar do caminho sem limite. Sem limite. Gostoso. Muito obrigada pela sua participação, viu, Jorge? Eu queria, antes de finalizar, quem é a Dida Cáceres, Jorge? Ah, minha esposa. Minha esposa está Ah, acompanhando, bem-vinda, acompanhando aqui. Dida. É isso Eu aí. quero Peregrina agradecer a também. Dida Cáceres, a Musa Rabelo, a Zilene Querido, Wagner Décio e a Adriana Reis, da associação lá do Rio Grande do Sul, Sim, é por terem grande amiga. comprado o selinho e terem me ajudado. Muito obrigada, viu, gente? A Adri já teve numa live aqui também, uma muito gente boa, adoro a Adri A também. gente, a gente se fala sempre. Contato, telefone, assim, sabe telefone de Rússia, Estados Unidos, assim que contato direto, assim, telefone vermelho, pá. Que a gente sempre se fala, né? Legal, Impressionante. Tenho uma grande amizade com ela, gosto muito dela. legal, bacana. Obrigada, Jorge. Boa noite, Legal. gente. Boa noite a Obrigado a todos. todos. Até a semana que vem. Buen camino a todos. Buen camino.